estar aqui, né? A gente veio aqui para uma palestra ontem na faculdade QI, foi muito bom lá em Gravataí, falando sobre a influência dos negócios. Na verdade, eu tenho a minha influência mais homem de negócio do que pastor, mas aí Deus foi muito bom comigo, porque me fez me apaixonar pela minha esposa. Minha esposa nasceu na igreja e aí ela me levou para Jesus. E a gente juntou isso, é a terceira geração de pastora. Ela é pastora, né? Então o avô dela construiu mais de 100 igrejas no Brasil. E aí os filhos dele não continuaram algumas coisas. E eu falei assim: Jesus, me dá essa herança, porque eu quero agora construir o teu reino. E o Hangar como igreja, a gente vai fazer 2 anos agora em novembro. A gente era só um movimento nas ruas, movimento para-eclesiástico, onde a gente trabalhava em paralelo à igreja. A gente alcançava jovens para poder enviar para as igrejas. E o Hangar, na verdade, a gente sempre ouviu falar que a igreja era hospital. E para mim isso nunca fez sentido, porque, poxa, quem quer ir no hospital? E quem quer ficar no hospital? E quem que fica no hospital e que não vê a hora de sair de lá, nunca mais voltar lá, né? Eu falei, cara, a igreja não pode ser hospital. E aí um dos negócios que a gente fez, a gente trabalhava com a TAM, a gente prestava serviço para a TAM em alguns negócios. E aí quando eu abri o hangar da TAM, cara, eu vi uma aeronave gigante. E aí eu vi os homens e as mulheres com roupa de mecânico trabalhando na manutenção desses aviões. Eu falei, cara, isso aqui é igreja. Porque os aviões não nasceram para o hangar, ao contrário, o hangar nasceu para os aviões. A igreja nasceu para as pessoas. E aí não só isso, mas na mentalidade de capacitar os aviões a fazer a manutenção do avião, porque diferente de um carro que pode quebrar na estrada, o avião não pode quebrar no voo dele. Então ele tem que estar pronto, mas não aviões que ficam só no hangar, ao contrário, aviões que saem invadindo a sociedade, impactando com o evangelho, com aquilo que Jesus falou, vão pelo mundo inteiro. Então a gente começou a entender o que Deus nos dava como palavra profética, no sentido de não é um nome de marketing. Ah, o Hangar 7 é um nome de marketing. Não, ao contrário, tem muito significado para a gente. A gente faz o open house na igreja, onde a gente conta a história da igreja para os membros, e aí eles entendem que eles são como os aviões que diminuíram a distância. O avião, só para você ter uma ideia, ele leva beleza para o Polo Norte, onde não nasce rosa. Ele leva abrigo, proteção, semente, leva roupa para lugares que sofreram grandes catástrofes. O avião, ele pousa na água onde o navio não chega por causa das montanhas que cercam aquele lugar. Então a gente começou a falar assim, cara, a gente vai chegar em lugares que a igreja não chega. A gente vai começar a invadir a sociedade com uma nova mentalidade de igreja. E aí a gente começou o hangar nessa propósito. Claro que a gente foi para a rua. Em 2013 que nasce o hangar, onde o Brasil falava, vem para a rua, vem para a rua. E a gente falou assim, cara, a gente tinha uma palavra de Deus para ir para as ruas. E a gente começa a fazer os cultos nas ruas. A gente pega uma praça, que é uma concha acústica, que cabe mais ou menos 1000 pessoas nessa concha. A gente começa o primeiro culto lá na rua, com iluminação, som. Aí vem nossa equipe, tinha 40 pessoas naquela época. E a gente no frio, na chuva, e praticamente nesses 2 anos que a gente só tinha rua, não tinha prédio ainda, a gente começou a experiência de chuva, né? Então, estava no culto, tudo pronto, teclado e tal, e começava a chover. A gente falava assim, meu, e agora? E todo mundo, vamos desmontar o som? Não, vamos orar. Aí pegava o microfone, Jesus, leva esses ventos, acaba a chuva, nós queremos ver o culto terminando, estrelas no céu e tal. E daqui a pouco a chuva parava. Tipo assim, a galera ficava impressionada com a história. E aí a gente começou a ver salvação chegando. Então a gente começou com 40 jovens numa sexta-feira à noite. Ó, descobriram ali. Começamos sexta-feira à noite. O culto principal nosso começava às 22h30, para a galera das faculdades terem tempo de sair para a igreja. E também os caras que trabalham no shopping, que quem trabalha no shopping não tem como ir no culto. Então a gente começava depois que o shopping fechava, depois que as faculdades fechavam, e a galera ia para lá. Em menos de 1 ano a gente começou a ter 500 pessoas, em 2 anos 800 pessoas, começou a encher a cidade. E a gente começou a ter a mentalidade dos pequenos grupos, porque, cara, não dá para discipular essa galera, só que não mais na mentalidade de opressão, no sentido de vamos multiplicar, porque Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é Deus. Eu preciso entender e estabelecer essa parada, sabe? E aí o que aconteceu?
Aí nossa mentalidade para o pequeno grupo são mentores. Eles não são líder, porque líder normalmente ele influencia. Mas na verdade ele deveria não só influenciar, como inspirar o cara. Então quando a gente fala de aviões, a gente fala que a gente impulsiona os aviões a sair fora do hangar. Então o que a gente faz? São mentores que fazem um raio-x, naquele do avião que passa no aeroporto, né? Então o cara passa no raio-x e a gente descobre que o que ele tem para ser conduzido a Jesus. Por exemplo, cara, num café, o avivamento da igreja passou por um momento de café. Os caras se reuniam no café e aconteceu um avivamento numa época, acho que 1980 e alguma coisa. E a gente começa a se reunir em cafés, que a gente faz o 1 a 1, que acho que todos vocês conhecem, quem entende de visão celular. E nesse 1 a 1 a gente faz o raio-x no cara, e descobre se o cara, poxa, se ele tem dificuldade com os pais dele, cara, como que Deus vai instruir ele para viver as promessas de Deus, sendo que ele vai chegar lá no topo e vai machucar o seu pai? Então a gente começa a olhar, cara, vamos corrigir o cara. E isso sem muito misticismo, vamos dizer assim. A gente olha o cara, vai uma conversa, tá, pô, mas meu pai, não sei o que lá. A gente vai alinhar o cara a começar a amar o pai, não mais da ótica do pai, a ótica da nossa essência, porque Deus nos fez como um Deus de amor. E Judas não definiu como Jesus amava ele, ao contrário, Jesus amou ele porque em Jesus é. A essência de Jesus é essa. Então a gente começa a estimular o cara a se corrigir com o pai, com o trabalho, faculdade, e assim o mentor do pequeno grupo impulsiona o cara, não só crescer em Jesus, mas também impulsionar ele para uma faculdade, impulsionar ele para uma pós-graduação, porque a gente sabe que o avião só vai chegar no topo em algumas áreas se o cara realmente tiver uma pós-graduação. Então, o líder de pequeno grupo nosso no hangar, a gente olha eles como um raio-x. Dentro da igreja, no culto, tem um radar do avião, que os caras ficam, por exemplo, eu tenho supervisores que a gente chama de controlador de voo, né? O supervisor do pequeno grupo é aquela torre que controla o voo, que são mais de 9 milhões de aviões no ar no Brasil, e que eles precisam ter 9 quilômetros de distância para não bater, não colidir os aviões. Então, esses supervisores que são controlador de voo, eles começam a cuidar dos mentores que são como aviões e assim por diante. Eu estou falando só mais por causa da mentalidade nossa, para vocês entenderem um pouco, como líderes, né? Então, esses caras, eles começam a impulsionar os caras a fazerem radar. Então, por exemplo, se chega num culto lá no hangar, hoje a gente estamos no prédio, a maior balada da cidade a gente fechou. A balada estava acontecendo, a gente negociou com o dono da balada, o dono se converteu no hangar, a família dele chapou assim, né? E lá cabia 9.000 pessoas no prédio. A gente, mais ou menos, hoje tem 620 cadeiras, a gente faz 2 cultos, estamos começando o 3º culto, menos de 2 anos de igreja. Deus está sendo muito bom com a gente. E aí essas cadeiras que estão na igreja, a gente tem os supervisores. Então o controlador de voo, eles colocam os líderes. Por exemplo, a gente numera as cadeiras. 10 cadeiras aqui, o supervisor, número tal, ele coordena. Então um cara chega na igreja, o supervisor está sentado já no meio ali. Então quando ele chega, ele já faz o bem-vindo, já vê quem é visitante, já agarra o cara, abraça e faz a conexão com ele, para poder levar. Então é um radar, ele está lá de olho assim, não pode ver vidas que a gente quer amar esses caras. Então a gente tem o quê? A gente tem uma escola no hangar, que é uma escola de como amar as pessoas. A gente tem uma escola que a gente forma pessoas para amar as pessoas, porque a igreja sempre foi sobre pessoas. Então, enfim, resumindo, foi assim que a gente foi construindo a forma de nós pastorearmos a igreja. Daí a gente foi para a balada, na avenida principal, onde as despesas são muito altas, e a gente sabe que a igreja passa por uma nova mentalidade no Brasil, onde a gente estava comentando ontem na faculdade que os caras, se ele tem o último pedaço do chiclete no bolso, e ele está com o amigo do lado, ele fala assim, olha o passarinho, o amigo dele olha, ele vai lá, né? Porque ele não quer dividir o chiclete com o cara. Então financeiramente a gente vive, querendo ou não, uma escravidão sobre o dinheiro. Você pode perceber, você conversa com os caras, cara, você está namorando quanto tempo? 2 anos, você não vai casar? Não tenho dinheiro. Pô, vamos fazer uma viagem missionária lá para não sei aonde, ajudar os caras lá. Não tenho dinheiro. Então a gente percebe que os jovens, se a gente não cuidar deles, estão com a mentalidade de pagar mais pau para Mamon do que para o nosso Deus. A gente deveria pensar assim, cara, você vai casar? Sim, cara, Deus falou para mim, Ele me deu sim sobre minha esposa, e Ele vai trazer o recurso. Vai fazer uma viagem missionária? Cara, eu vou
se Deus falar sim, Ele vai me trazer o recurso. Eu não vou ficar pagando pau, ao contrário. Eu vou pegar o Deus dinheiro e servir o meu Deus. Então, aí a gente começou a fazer o quê? Estabelecer a mentalidade empreendedora dentro da igreja. Então a gente tem praticamente 10 funcionários que são full time no hangar, que trabalham com mídia, um monte de departamentos também, onde eles não recebem da igreja, ao contrário, eles são intraempreendedores que geram recursos para a própria igreja. Então a gente tem uma empresa de filmes, Hangar 7 Filmes, que trabalha para as empresas, 50% do que entra ele dá para a igreja, e 50% divide entre o time. 20% para o vendedor, 20% para o cara que produziu e 10% para os financeiros, para o limpeza e assim por diante. Ou seja, a gente tem uma equipe apaixonada por Jesus a ponto de usar a empresa deles como uma ferramenta para abençoar a igreja e ainda servindo a igreja. Então você vê isso, Lord & Taylor, é uma loja Renner nos Estados Unidos, você vê Chicken Filé, In-N-Out, você vê o Suco Tampico no Brasil, você vê uma pancada de empresas com a mentalidade generosa referente à igreja. Por isso que nas crises esses caras estão crescendo. Então a gente, por exemplo, você vai no banheiro do hangar, você vai ver anúncio. A gente propõe para as empresas anunciarem bem na hora das necessidades da galera. Então o cara vai no banheiro, quando ele vai no banheiro está lá, plaquinha do inglês, faculdade, assim por diante. E essa ferramenta nos ajuda a bancar pastores locais para atender as pessoas. Porque sempre não é o recurso, sempre é as pessoas. Como a gente faz para ter mais pastores cuidando de pessoas sem se tornar um peso para a igreja? A gente vai construir isso. Então, eu sei que algum de vocês podem ter essa parada, porque às vezes quando eu não vim da igreja, eu sei que a igreja sempre pregou o problema com dinheiro, e não tem nada a ver com dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, se a gente usar essa ferramenta de dinheiro para glorificar a Deus, isso é muito louco. Por isso que o judeu ele tem uma palavra que a gente falou ontem que chama avodar. Avodar significa adoração com o trabalho junto. Não é adoração como a gente está acostumado na música. É o trabalho das minhas mãos adora o meu Deus. Por isso que 0,0,1% de judeu está na cadeia. Porque os caras conseguiram estabelecer a mentalidade do que eu estou fazendo agora. Está engrandecendo o meu Deus. Por isso que você pode olhar os judeus, eles estão sempre no topo das esferas dos negócios. E eu não estou falando de judeu, porque eu sei que eles precisam conhecer Jesus, que é muito superior a isso. Mas eu estou dizendo sobre a cultura que eles têm, da forma que eles governam, da forma que eles trabalham. Eles não trabalham para o Facebook, para o WhatsApp, eles trabalham para a empresa que eles foram contratados. E aí eles começam a avançar, porque eles são como José do Egito. Eles fazem como se estivesse fazendo para Deus. E aí a gente começou o hangar assim, nesse contexto todo, a gente começa a avançar, e aí a igreja em si, que era só jovens adultos, começa a ter uma maturidade. Hoje a gente tem uma galera com 85 anos, 89 anos, uma senhorinha que entra assim com a bengala lá numa balada, e ela fala assim, eu sempre ouvi falar que eu não podia ir na balada, e agora eu estou indo na balada para ouvir falar de Jesus. E aí você vê uma senhora de 89 anos, que é fundadora da igreja batista lá de Itu, que traz a filha dela, que tem 50 e poucos anos, e que traz as netas dela. Porque ela começou a entender que as netas estavam se perdendo na fé, mas ela não, a mãe também não. Então vamos ir nesse lugar que vai alcançar minhas filhas, para que elas possam ser consolidadas na fé também. Então se você falar assim, mas o hangar é jovem, não tem como, cara. Você está pregando o evangelho? O evangelho não é jovem, o evangelho alcança todos. É claro que você pode ser mais específico com um adolescente, com uma criança, porque talvez ele vai ouvir uma palavra diferente. Mas se você colocar eles também no culto, eles também vão ser encontrados por Jesus. Mas é claro que a gente quer ser mais específico, então você segmenta, né? Crianças, kids, Hangar 7 Kids e assim por diante. Então, a história do hangar foi mais ou menos esse pano de fundo que eu tenho falado, né? Então eu acredito muito que a igreja são como hangares, que impulsiona as pessoas a estarem vivendo aquilo que Deus determinou para elas. E no hangar que o avião recebe a rota. É dentro da igreja que a gente dá o destino deles. Cara, você nasceu para isso aqui em Deus. Começa a voar. E aí se preparando para esses voos. Então, um pequeno grupo a gente faz assim. Depois a gente tem o campus Hangar 7, que é onde a gente forma a mentalidade do reino de Deus sobre a igreja local. E também os pequenos grupos que é a nossa escola, de como amar as pessoas. E não
ficar preso, não receber amor, porque a gente vê isso na igreja. O cara chega, ele é amado, mas aí se não vem a maturidade de começar a amar, ele começa eu não estou me amando, porque ele quer ser amado pelos homens. Então nessa escola a gente começa a impulsionar esse cara, cara, você passou dessa fase, agora você vai começar a amar também. E aí a gente vai crescendo de uma forma saudável. Então esse é o ponto do hangar. E vocês querem fazer perguntas sobre isso? Alguma coisa a mais assim? Eu vou falar um texto aqui só para a gente concluir, porque tem que pregar pelo menos um pouquinho. Eu quero ler um texto que fala sobre Pedro. Por que eu vou falar sobre Pedro? Cara, porque a gente está falando sobre jovens. E Pedro, quando ele era jovem, ele cometeu algumas falhas. Mas o mais louco é na maturidade de Pedro, quando ele começa a encerrar a carreira, a mentalidade dele, de um Pedro maduro, que aprendeu muito com os erros dele. Estou falando de um Pedro que cortou a orelha de soldado, que Jesus falou, cara, guarda a espada. E muitas vezes a igreja está dessa forma, machucando as pessoas, Jesus tendo que curar. Então Pedro, ele comete algumas gafes, mas depois ele chega no final da carreira dele e fala assim, cara, Jesus já me avisou que eu vou embora, mas eu faço questão de lembrar vocês dessas coisas. Então quando a gente lê em Lucas 24, se eu não me engano, é que eu não vim preparado, mas acho que é 22, 54 ao 55, esse texto relata que Pedro seguia Jesus à distância. Então ele estava lá, por isso que ele vai para a fogueira. Então o primeiro 54 fala que Pedro seguia Jesus à distância. E por que eu estou falando isso, cara? Porque às vezes a gente está fazendo a igreja, a gente está construindo, mas a gente está seguindo Jesus à distância. Sabe quando você perde o foco? Ele era discípulo de Jesus, mas ao invés de ele ter uma intimidade com o mestre como João, ele começa a seguir Jesus à distância. Começa a seguir Jesus à distância, o que ele faz? Ele olha para a fogueira, as preocupações da vida. Cara, vou me esquentar. Cara, o teu mestre está sendo crucificado, você está preocupado com você? Aquele cara que está dando a vida para você, você está lá querendo se aquecer por uns 5 minutos? Então Pedro, ele vai, esquece Jesus, segue Jesus à distância. A consequência disso é ir para a fogueira. Ele vai se esquentar para resolver um problema dele passageiro. Só que aí o resumo de tudo, concluindo, aí ele vai, né? Pedro, tu me amas, cuida da minha galera, né? A Bíblia fala sobre isso. Ele volta a pescar, ele perde a identidade dele pelo propósito pelo qual Deus fez ele, para estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Aí Jesus chama com ele, tem um encontro com ele, Pedro, você me ama? Cuida da minha galera. E o apacenta minhas ovelhas, quando você vai no mais profundo no texto, não significa só cuidar, significa alimentar também. Estamos numa vibe louca, mas a gente esquece às vezes do principal, cara. Paixão pela presença de Deus, se relacionar com Ele, cara. Não tem sentido a gente construir uma igreja sem que Ele seja o cabeça da parada. E aí Pedro, em 2 Pedro, ele começa a encerrar. E ele começa a aconselhar a geração que ia continuar. Algumas dicas, e eu quero muito falar isso para vocês, porque quando a gente começou a fazer o hangar, eu comecei a conversar com os mais velhos, com os pastores mais velhos. Eu falei, cara, me fala 3 coisas que você acertou e 3 coisas que você errou. Porque eu sei que talvez eu vou errar, mas eu queria evitar esses erros. E esses caras mudaram a minha vida, assim, ó. Os caras mais velhos. A gente tem ponto, mas o pastor, você quer lá, está embaçando na minha. Cara, ama esse cara. A gente nasceu para amar eles. Diz assim o texto. Eu vou ler um texto longo, para a gente já ir encerrando. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Pedro, ele começa a fazer uma explanação. Ele fala assim, ó. Seu divino poder, na versão NVI, tá? Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Ou seja, tem promessas, existem promessas grandes que Ele nos deu. Para quê? Para que por elas nós nos tornássemos participantes na natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. E por isso mesmo, aí começa o segredo, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança. Nós estamos me ligando aqui. Aí trava a Bíblia, né?
a piedade, a fraternidade e o amor. Aí o trunfo. Jesus amado. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam, Jesus amado, sejam, agora onde está, né? Sejam inoperantes, improdutivos. Olha só que power isso. Todavia, se alguém as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim vocês estarão ricamente providos quando chegar ao reino do eterno Jesus. Cara, só para concluir aqui, Pedro é um cara que negou Jesus, cara que se precipitou muitas vezes. Eu amo a história de Pedro porque eu me pareço muito com Pedro. Eu acredito que todos os personagens da Bíblia, a gente se parece com todos eles em algumas áreas. Então Pedro, ele começa a amadurecer, e ele começa a falar assim, cara, existem grandes promessas, que elas são grandiosas, que não é só você ter fé, mas a fé está crescendo em você. Não é só ter virtude, virtude é ser virtuoso. Você já leu Jó 31? Porque Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Quem achará, não sei o que lá. E Jó 31 fala do homem virtuoso. Jó fala assim, Deus, eu fiz um pacto com os meus olhos para não olhar para a mulher que não seja a minha. Leia Jó 31, você vai começar a olhar o padrão da virtude, não só de você ter virtude, mas a virtude está crescendo. Cara, a gente está cansado de homens que se tornaram vergonha para o Evangelho. Se a gente não mudar isso na virtude, a gente não só ter virtude, mas a crescer em nós. Aí depois o conhecimento significa conhecer a Deus, o conhecimento de Deus e em Deus, porque existe o conhecimento de Deus, mas também em Deus, que eu preciso no meu secreto conhecer Ele. E aí depois a fraternidade, a piedade e o amor, ou seja, se essas coisas estiverem crescendo em mim, elas vão evitar que eu seja improdutivo, inoperante, cego, que só vê as coisas que estão ao meu redor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Pedro ele era mais novo, ele estava preocupado com ele, com a fogueira, ao invés de se preocupar com aquilo que Deus tinha para fazer através dele. E aí ele vai encerrando a carreira e ele fala assim, cara, se você tiver fé, a fé vai fazer você não ser mais cego, porque agora o nível que você tem de crescer, você vai ver não só as pessoas que estão à sua volta, mas vocês vão ver aquilo que eu tenho para você. Não é só ter conhecimento, mas domínio próprio, mas isso está crescendo em você. Se você fizer isso, você vai se tornar, não vai mais se tornar inoperante e improdutivo. Cara, eu estou cansado de ver ministério de jovens que começam da forma certa, mas depois logo eles seguem Jesus à distância, olham para a fogueira e desistem. Então eu quero muito que vocês entendam aquilo que Pedro está falando nesse texto. Cara, Pedro errei. Aí ele fala, agora empenhe-se ainda mais para consolidar o seu chamado e eleição. Ou seja, vocês têm um chamado em Deus. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para Deus para construir a igreja local, para trabalhar com a influência do céu sobre a juventude. E se vocês não se empenhar nisso, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, vocês vão se tornar inoperantes. Vocês vão tropeçar como eu tropecei. Então a gente está falando de um Pedro tiozão, um Pedro já velhão. Com a experiência de vida dele, ele começa a ensinar os mais novos. Então que a gente possa aprender com Pedro. Amém?